Olá, bom dia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Alexandre, mais uma vez aqui do canal da Bíblia, para continuarmos o projeto de leitura da Bíblia em um ano. Já estamos entrando no dia 154, onde no Antigo Testamento iremos ler hoje o livro de 1 Crônicas, capítulo 11, 12 e 13, e depois pularemos para o livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 42. Graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado também pelas orações e por todos aqueles que acompanham este canal e torcem para que um dia esta palavra chegue aos ouvidos daquelas pessoas que não têm o acesso fácil da Bíblia, como nós aqui brasileiros temos, certo? Lembrando que a leitura é feita sem comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Tudo bem? Eu vou já posicionar o webcam e começaremos com oração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez diante da Tua palavra, e queremos te agradecer esta rica oportunidade. Que esses minutos, meu Senhor, sejam minutos produtivos, que possamos aprender e que possamos praticar a palavra que é lida, Pai. Que ela entre no nosso ouvido, caia no coração e que possamos, Senhor, dar bom exemplo com o testemunho cristão. Tem misericórdia de nós, nossas falhas, nossos erros, nos fortalece e dá, Senhor, uma manhã abençoada para a honra e glória do Teu nome. Eu te oro, meu Pai, te agradeço, te pedindo que o Senhor venha repreender qualquer tipo de interrupção, humana ou espiritual, nesses minutos que estamos aqui diante da Tua poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro livro de Crônicas, serão 3 capítulos hoje. O capítulo 11 tem como subtítulo Davi é ungido rei. Fala o versículo 1. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns.
E Davi estava, então, no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois, com o perigo das suas vidas, a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de três, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os três. Dos três foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi chefe deles. Porém, não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles três varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo, não chegou aos três. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Saige, o Ararita, Raião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esdro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita. Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Jediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita. Eliel e Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta. Capítulo 11 concluído. Vamos agora, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Tem como subtítulo Os que vieram a Davi em Ziclag. Versículo 1 fala: Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em desperdir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita, Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca e Jeú, o anatotita, e Ismaía, o gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaaziel, e Joanã e Josabade, o gederatita, Eluzai, Jerimote e Baalias,
e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como os rostos de leões, e eles eram ligeiros, como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: A custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna, e Josabade, e Jediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Giletai, chefe de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Sacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000. Também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000.
todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Glória a Deus. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 13. Tem como subtítulo: A arca é depositada em casa de Obed-Edom. Versículo 1 fala: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se bem vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Balá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulos 11, 12 e 13. Leitura concluída, tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento. Terminar o capítulo 10 de Lucas. Ontem nós lemos até o versículo 24. Então agora vamos ler Lucas do versículo 25 até o último versículo, que é o 42. Tudo bem? Aqui, Lucas 10, versículo 25, tem como subtítulo a parábola do bom samaritano. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote.
e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia de leitura da sua poderosa palavra. Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais um dia vencido, Pai, leitura da tua palavra. Muito obrigado, que o Senhor abençoe grandemente a minha vida e a vida de cada irmão, cada irmã que esteja engajado neste projeto. Oh, meu Senhor, que possamos praticar o que nós lemos. Tem misericórdia e viver uma vida de acordo com a tua palavra. Nos perdoa, Pai, todos os pecados, todos os erros, todos os pensamentos que não vêm de uma mente sadia, que muitas vezes nos atormentam. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 154 foi o dia lido, certo? Primeiro livro de Crônicas, capítulos 11, 12 e 13. E depois lemos o Novo Testamento, Lucas 10, do 25 ao 42. Graças a Deus, o Senhor tem nos feito prosperar. Muito obrigado a todos e amanhã, se Deus quiser e Ele permitir, estaremos continuando o projeto para terminar a Bíblia no prazo de 1 ano. Já estamos quase chegando na metade do caminho. Muito obrigado pelas vossas orações. Até mais.